Esse é aquele tipo de capítulo que você pode chamar de A Calmaria Antes da Tempestade. Esse capítulo foi insano, onde conseguiu juntar os 3 maiores personagens da antiguidade, o Roger, o Garp e o Rox. O Oda parece estar claramente construindo algo em torno deles para preparar o terreno do tão aguardado flashback de God Valley. Mas antes de falarmos sobre o capítulo, precisamos comentar sobre a capa insana que o Oda desenhou. A capa mostra o Sanji e o Scooper Gaban à direita, o Zoro e o Rayleigh à esquerda, e no centro vemos Luffy com Roger logo atrás dele e Nami ao lado. O restante da tripulação aparece em miniaturas nos bolsos e ombros do Luffy. Oda se superou nessa arte, que foi feita como uma forma de agradecer aos fãs pelo sucesso do arco de Elbaf. E já com essa introdução insana, você deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais análises de One Piece e de outros animes. O capítulo continua no flashback, mas dessa vez somos levados a uma ilha específica onde todos os homens estão desacordados, com corações nos olhos, enquanto as esposas deles os xingam dizendo: "Você é inútil, seu carneiro". 2 marinheiros também aparecem congelados, com os mesmos corações nos olhos. O narrador explica que naquela época, antes da era dos piratas, existiam ícones de beleza e fama que eram adoradas por todos os mares, entre elas as piratas Kuja, da Ilha das Mulheres, Amazon Lily. A cena mostra o efeito das Kujas. Elas encantavam os homens com tanta beleza que eles perdiam completamente a vontade e a capacidade de lutar. Os piratas Kujas simplesmente roubavam os tesouros e ninguém podia detê-las, nem mesmo a marinha. Esse flashback está nos mostrando o que acontecia na época dos Rocks, mostrando que além do Roger e Garp, haviam mulheres extremamente fortes. Atualmente temos a Hancock, mas naquela época a Imperatriz era outra, Gloriosa, que por acaso é a velhinha que ainda vive hoje em Amazon Lily. Gloriosa está cansada de ser Imperatriz, desejando liberdade. Sua tripulação a idolatra exageradamente, dizendo: "Você é a mais linda entre as lindas", o que é tanto cômico. Oda está sempre nos mostrando que Gloriosa, apesar de tudo, se uniria futuramente ao bando de Rocks, como vimos no flashback do Kuma. Em seguida, vemos uma personagem chamada Toritoma, trazendo cartas de fãs para Gloriosa, mas ela se surpreende ao saber que outra pessoa recebeu 10 vezes mais cartas, e essa pessoa nada mais, nada menos que a Shaki, a futura companheira do Rayleigh. Gloriosa fica chocada com a popularidade da subordinada. O narrador diz que Shaki não só superava a Gloriosa em beleza, como também era sua vice-capitã. Toritoma estava entre as futuras líderes de Amazon Lily. Ou seja, tínhamos uma sucessão: Gloriosa, Shaki, Toritoma. A história então mostra o navio dos piratas do Roger se aproximando da ilha Kuja. Gloriosa se desespera, pois tem sentimentos por Roger. Sim, a velhinha que ajudou Hancock na juventude era apaixonada por Roger, e Hancock, por sua vez, se apaixona por Luffy. É um paralelo bem interessante. Roger aparece com um Dendemushi gritando: "Entregue a Shakuyaku". Ele está lá por amor. O narrador faz graça dizendo que o rei dos piratas foi à ilha não por tesouro, não por poneglyph, mas sim por mulher. Parece até um gado demais. Roger quer roubar a Shakuyaku e diz isso como todas as letras. Gloriosa, com o coração partido, pergunta: "Não basta eu te amar, Roger?" Ele ignora completamente. As tripulações se enfrentam, mas os membros do Roger estão tão encantados pelas Kujas que, em vez de armas, sacam flores. Scooper Gaban é facilmente derrotada por Shaki, só de ouvir o nome dele. Ela dá um chute e o derruba. Roger tenta lutar, mas também leva uma surra de Shakuyaku. Em vez de ficar com raiva, ele declara: "Eu te amo, Shakuyaku." O narrador brinca que até as flores murcham ao lado dela, de tão bela que ela é, e que ela é tão charmosa quanto a Hancock. Rayleigh, por outro lado, é o único da tripulação que não se deixa encantar, e Shakuyaku se interessa por ele exatamente por isso. Ele responde: "Minha vida é difícil mesmo, cercado de idiotas", e mesmo assim, acaba levemente encantado por ela também. No fim, como sabemos, Rayleigh conquista o coração da Shaki. Gloriosa então tenta se declarar para Roger: "Eu te amo", e ele responde: "Sai da frente, você está tampando a vista da Shakuyaku." O capítulo continua com a marinha entrando na briga, reconhecendo os piratas do Roger e as Kujas. Mesmo assim, eles querem tirar fotos da Kuja para vender depois. Enquanto isso, as Kujas soqueiam todo o navio do Roger, sem deixar nenhuma maçã. Roger implora: "Deixem pelo menos um pouco de comida." Mas elas fogem. Roger também tenta fugir com a sua tripulação, até que alguém avisa: "Roger,
O Garp está vindo naquela embarcação. Ao ouvir o nome Garp, o Roger muda completamente. Esquece a fuga. Vamos esmagá-lo. E então temos o grandioso encontro de Roger e Garp. Ambos ainda não eram lendas, apenas piratas e vice-almirantes normais, mas já estavam se enfrentando ferozmente. Garp usa seus poderosos socos, enquanto Roger ataca com uma técnica nova chamada Aremita. A força dos dois é tanta que os golpes se igualam. Nesse momento, vemos Gloriosa desmaiar, afetada pela doença do amor, por causa do desprezo de Roger. O narrador conclui: Roger, Garp e Rox, os três travaram batalhas tão lendárias que marcaram uma era inteira. O flashback então muda para Elbaf, na taverna do submundo chamada Aida. Vemos o príncipe Locke quase se afogando, mas sendo salvo por um pescador. Ao ser levado de volta à família, Locke responde mal educadamente, dizendo que não pediu para ser salvo. O pescador se irrita, mas Aida gentilmente pergunta se ele está sozinho, já que a mãe morreu e o pai está sempre ocupado. Locke responde com grosserias, dizendo que ela quer bancar a mãe só para ganhar dinheiro. Aurodin se enfurece e bate nele. Locke se revolta e diz que quer sair da ilha e ser como Rox. A última parte mostra o início do recrutamento do Rox. Um homem encapuzado pede para entrar na tripulação e todos zombam dele, até que ele se revela ser o famoso Machado de Prata, o Silver Axe. Em seguida, vemos Rox com a aparência quase final, e ele convoca a equipe para o plano maior, que é conquistar 2 Akuma no Mis. Uma dessas frutas está em Elbaf e precisa ser comida por alguém chamado Harald. A outra fruta não é mencionada. Big Mom diz que tentou encontrar os gigantes congelados lendários, mas não conseguiu. Barba Branca acredita que eles já estão mortos. Um personagem chamado Babel sugere que, mesmo que fossem revividos, não obedeceriam. Rox então responde: estamos falando de sonhos. Kaido sugere invadir e forçar o Harald a obedecer. Rox se irrita e dá um chute nele no Kaido, dizendo: não fale assim do meu amigo de novo. Chique tenta acalmar os ânimos, dizendo: estamos prestes a nos separar como tripulação. Vamos pelo menos enriquecer antes disso. Rox então faz um discurso final. Elbaf guarda a chave para derrotarmos o governo mundial e Maria Joyce. Quem não acreditar ou não confiar em mim pode sair agora, mas se ficarem comigo, prometo que levarei vocês todos ao topo do mundo. E aqui o capítulo termina com o lendário sorriso do pirata Rox. E esse foi o capítulo e análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva nesse canal para ver os próximos. Até a próxima.